Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o santo que nós celebramos, São Filipe Benício, da Ordem dos Servos de Maria, ou a Ordem dos Servitas. Ele é natural da Itália e teve a oportunidade dos estudos, perdeu os pais muito cedo, mas a família que o criava o encaminhou para Paris para poder estudar filosofia. E lá ele estudou e começou exercendo a sua profissão como professor. E um dia, estando em oração, diante de uma imagem do Cristo crucificado, foi tocado pela graça de Deus, de que ele deveria se colocar a serviço de nosso Senhor na vida religiosa consagrada, deveria servir a nosso Senhor. E ele entendeu de modo claro que não só ele deveria se colocar a serviço da igreja, mas que deveria entrar na Ordem dos Servos de Maria. Ele então procurou, ou seja, a ordem entrou como irmão leigo para a Ordem dos Servitas. E ele um dia, no caminho nas suas missões, ele encontrou com 3 frades dominicanos e conversaram sobre assuntos de religião e algumas... E ele falou com tanta eloquência nos argumentos que eles estavam lá estudando, que os frades disseram para ele, mas você deveria ser sacerdote, não só como irmão leigo, mas manifesta ao seu superior, você assim, tem todos os... Deus te colocando também os dons para que possa ser sacerdote, fazendo um bem ainda maior. E aquilo tocou, ele estava ali naquela condição de irmão leigo, e depois ele acabou sendo ordenado sacerdote, e utilizando esse dom que Deus Nosso Senhor lhe concedeu, para fazer um grande bem às almas. Muito interessante que a igreja propôs como reflexão, a primeira leitura, essa carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo faz essa reflexão, as dificuldades no anúncio do Evangelho, e Nosso Senhor também o ensinou isso, quando São Paulo passa pelo seu processo de conversão, Nosso Senhor disse para ele que é duro, ou seja, lutar contra o aguilhão, como Nosso Senhor usa essa expressão, e Nosso Senhor deixou claro que iria mostrar a ele o quanto ele teria que agora padecer, por amor a Nosso Senhor, em prol do Evangelho. Até então ele era perseguidor dos cristãos, agora ele torna-se cristão, vai fazer parte do grupo dos apóstolos, e agora ele iria padecer perseguições. E São Paulo diz nessa carta aos Coríntios: amaldiçoam-nos e nós bendizemos, perseguem-nos e nós aguentamos, blasfemam de nós e pedimos por ele. E bem a propósito, porque um fato acontecido na vida de São Filipe Benício, uma das vezes que ele estava pregando uma missão em praça pública, defendendo o Evangelho, argumentando algumas pessoas que estavam discutindo com ele, e um homem ousadamente, em desrespeito, foi lá na frente onde ele estava e desferiu um tapa, um soco no seu rosto. E ele não esbravejou nenhuma palavra ofensiva, de raiva, continuou a pregar o Evangelho e se dispôs ainda, ou seja, como Nosso Senhor ensinou, colocando a outra face à disposição, se ele quisesse, ou seja, também bater, porque ele iria continuar o seu caminho de conversão, o seu caminho de pregação, de anúncio da palavra de Deus. Um ano depois, aquele rapaz se procurou a ele, se encontrou com ele, pediu perdão da sua falta, do seu pecado, e queria também ingressar na vida religiosa, e sobretudo impressionado com o seguinte testemunho, ou seja, por quê? O que conseguiu segurar aquele homem de não reagir violentamente, ou ao menos com uma palavra ofensiva, diante daquela coisa que ele não merecia, estava ali fazendo bem, pregando o Evangelho, que força que o segurava, ou seja, o que ele acreditava, o que ele pregava, e o seu testemunho, o seu exemplo foi um instrumento de Deus para a conversão também daquele jovem, que ingressa depois na vida religiosa e viveu uma vida também de muita virtude. Os santos estão sempre nos ensinando o caminho do bem, o caminho da virtude. Passaram por provações, dificuldades, humilhações, ou seja, feridos no seu orgulho, no seu amor próprio, na sua vaidade, tudo isso. Mas estavam dispostos a servir a Nosso Senhor, Ele mais ainda.
Uma congregação dedicada, a pregar o Evangelho a serviço de Nossa Senhora, os servos de Maria. Mais ainda, aprendendo a imitar as virtudes de Nossa Senhora, a bondade, a mansidão, a misericórdia, o perdão, a compaixão. É o santo que hoje nós celebramos. Vamos pedir a sua intercessão para que nós também aprendamos a amar a Nossa Senhora, a imitar as virtudes de Nossa Senhora. E a igreja, quando canoniza os santos, vem nos dizer isso. Podemos seguir os seus passos, imitar as suas virtudes, que com certeza alcançaremos também o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.